Olá, conselheiros e conselheiras da Governança Popular do Anexo 1.1. No dia 18 de outubro, nós começamos a fazer as atividades de inauguração e priorização de danos nos conselhos e setores. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Essa é uma atividade que a gente já fez para os setores de PCTs das regiões 4 e 5 e também o Conselho Regional da região 3. O que é essa atividade? Essa é uma atividade onde a gente tem 3 objetivos principais. O primeiro é inaugurar oficialmente cada um dos conselhos e dos setores da governança. O segundo objetivo dessa atividade é fazer a priorização dos danos, ou seja, que o conselho ou o setor consiga escolher entre todos os danos que sofreu qual vai ser a prioridade ou quais vão ser prioridade para ser trabalhados através dos projetos e das linhas de crédito e microcrédito nesse período de atuação da entidade gestora. E o terceiro objetivo é levantar e registrar ideias de projetos que possam ajudar a lidar com esses danos. Ou seja, esse é mais um passo em direção aos projetos. Escolher aquilo que é prioridade para que na próxima etapa, cada conselho e cada setor possa escolher os projetos que quer fazer. Esse é um momento também de uma decisão coletiva, livre e muito importante que cada conselho e cada setor vai ter que tomar, ouvindo as suas comunidades, dialogando com as suas ATIs e, claro, com o apoio da entidade gestora e do material técnico que a gente produziu e vai contar um pouquinho para vocês agora. Como vai ser a parte de inauguração dos conselhos? Bom, sobre esse primeiro objetivo de inaugurar os conselhos e setores, a gente vai ter um primeiro momento que é retomar as resoluções sobre o funcionamento de cada conselho e setor da governança. Essas são as resoluções que as pessoas atingidas votaram e decidiram no Encontro Interregional de 2024 e que tratam um pouco sobre as regras de como deve funcionar, quando deve se reunir e como que opera cada uma dessas instâncias. Essa retomada é importante para organizar o funcionamento dos conselhos e dos setores. Também a gente vai discutir um pouquinho as regras daquele local, né, daquele conselho ou daquele setor, e também apresentar os conselheiros e conselheiras que foram escolhidos para cumprir essa importante tarefa de representar suas comunidades e decidir os projetos, linhas de crédito e microcrédito do Anexo 1.1. Depois de empossar os conselheiros e conselheiras, aí a gente vem com um momento de priorização dos danos. E o que é a priorização dos danos? Como eu disse, esse é o momento de escolher aquilo que é prioridade, ou seja, aquilo que vai receber primeiro projetos, linhas de crédito e microcrédito. Aquilo que não for priorizado não deixa de ser um dano das comunidades atingidas. Isso vai estar registrado e vai poder ser objeto de uma medida, de um projeto ou de uma linha de crédito ou microcrédito no futuro, quando a gente elaborar o plano de reparação e desenvolvimento da Bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias, que vai conter todas essas demandas que não puderam ser trabalhadas nos primeiros 2 anos do Anexo 1.1. E como vai funcionar essa dinâmica? A entidade gestora organizou, junto com as ATIs, um diagnóstico de danos de todas as comunidades atingidas e assessoradas. E a gente agradece muito esse importante trabalho que as assessorias técnicas fizeram. A gente também agradece a importante contribuição do IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é um parceiro da entidade gestora e que está atuando há um bom tempo com a gente na organização e sistematização das informações dos danos sofridos na Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Com base nesse diagnóstico de danos, a gente analisou todas as informações que tem ali e organizou os danos em categorias e eixos. Esses 3 eixos são água, alimentação e energia. O segundo, trabalho e renda. E o terceiro, educação, cidadania e cultura. Cada um desses eixos, como eu disse, tem categorias. Para os PCTs, os povos e comunidades tradicionais, nós temos um 4º eixo, que é o eixo povos e comunidades tradicionais, que trata ali dos danos específicos desses grupos tão importantes no Anexo 1.1. Então eu vou trazer um exemplo aqui, tá? A gente tem 3 eixos. Um desses eixos é o eixo de água, alimentação e energia. Então, dentro desse eixo, a gente tem algumas categorias. E uma delas é a categoria de alimentação. E dentro dessa categoria, a gente tem alguns danos. Um desses danos, por exemplo, é a perda de acesso à produção de alimentos, certo? Então, nesse momento,
as pessoas atingidas vão escolher categorias de danos e também os danos que vão ser prioridade para trabalhar. Para fazer isso, nós da entidade gestora, a gente preparou um material de apoio. É muito importante dizer que esse material é só um apoio. São informações que podem ajudar os conselheiros e conselheiras a decidirem. Mas, de novo, a decisão dos conselheiros e conselheiras é livre. O material da entidade gestora é só para o apoio para retomar as informações que vocês mesmos construíram com as suas assessorias técnicas independentes. Bom, olhando para todas essas informações, a gente produziu alguns indicadores da importância desses danos. Então a gente analisou 4 fatores sobre esses danos. O primeiro é a quantidade de comunidades do conselho ou do setor que foi atingida por um dano. Ou seja, um dano pode ser mais importante se ele atingiu todas ou a maioria das comunidades, e não só algumas. Um segundo indicador que a gente analisou é a frequência de relatos sobre esse dano. Ou seja, a quantidade de reuniões das assessorias em que aquele mesmo dano foi repetido. Quer dizer, se toda hora que tem uma reunião as pessoas estão falando do mesmo dano, pode ser que ele seja mais importante. Um terceiro fator que a gente analisou é a gravidade do dano. Quer dizer, o nível que esse dano atingiu as pessoas daquela comunidade. Pode ser um dano que atingiu por mais tempo, com maior ou menor intensidade. Isso também pode mostrar a importância desse dano. E o quarto e último fator analisado é a vulnerabilidade. Quantos grupos considerados vulnerabilizados foram atingidos por aquele dano? Quer dizer, grupos como as mulheres, as pessoas negras, as pessoas com deficiência e outros grupos que têm maior dificuldade de inserção ou de acesso à reparação. Todos esses dados olham para o dano de um mesmo conselho ou de um mesmo setor. Ou seja, não existe comparação entre diferentes conselhos ou diferentes regiões. É uma análise daquilo que cada conselho sofreu para que cada conselho escolha suas prioridades. Com base nesses dados, a gente deu uma nota para os danos. Uma nota que vai de 1 a 5. Ou seja, 5 seria o mais grave ou mais importante e 1 aquilo que é menos. E essas notas a gente atribuiu para os danos e também para as categorias. E aí então como é que vai ser na reunião? Bom, a gente vai mostrar essas informações para as pessoas atingidas, para os conselheiros e conselheiras, e ali as pessoas vão debater e vão decidir livremente qual é a categoria e quais são os danos que consideram mais prioritários para os projetos, para as linhas de crédito e de microcrédito. Como vai funcionar a parte de ideias de projetos? Esse é o terceiro objetivo da reunião, que é levantar as ideias de projetos. Bom, depois que a gente fizer a priorização, escolher categorias e danos mais importantes, a gente vai ter um momento para que as pessoas atingidas todas possam sugerir livremente ideias de projetos. Não precisa ser nada detalhado. É uma ideia como uma horta comunitária ou um tanque de peixe que pode ajudar a lidar com aqueles danos que foram priorizados. Bom, então agora a gente já explicou como que vai funcionar essa atividade e a importância dela. Eu queria então fazer o convite, reforçar para que todos os conselheiros e conselheiras conversem com as suas assessorias técnicas, se preparem para esse momento. A gente recomenda que façam a leitura do guia de orientação para a priorização e da nota técnica e que discutam com as suas comunidades, sempre com o apoio das ATIs, qual que deve ser a prioridade. E aí a gente vai fazer essa reunião, tomar essa decisão que é muito importante. Esse é um passo muito importante para o próximo, que é o momento de finalmente definir os projetos, as linhas de crédito e microcrédito que vão chegar para cada um dos conselhos e cada um dos setores da governança do Anexo 1.1. Reforçamos o convite e esperamos as pessoas atingidas nas atividades para as quais a gente está muito ansioso também.